Notícias está de volta para mais um episódio da série Especial Legislativas, em que entrevistamos um líder partidário de cada um dos partidos com representação parlamentar. Hoje temos connosco Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado pela possibilidade. Paulo Raimundo assumiu a liderança do PCP há pouco mais de 2 anos, em novembro de 2022. Vai para as segundas eleições legislativas no espaço de um ano. Está a ver? Que Paulo Raimundo era há 2 anos e que Paulo Raimundo é que temos agora? Olha, eu quero crer que, do ponto de vista da personalidade, da forma de estar, acho que das convicções, da razão pela qual anda cá, acho que é o mesmo, Paulo Raimundo. Naturalmente que há uma experiência acumulada, um traquejo acumulado, diria assim, e que acaba por permitir talvez um bocadinho mais da vontade, mas acho que do ponto de vista da pessoa, dos objetivos, acho que é a mesma pessoa. Definiu como objetivo há uns dias voltar a ter mais do que os atuais 4 deputados, mas olhando um bocadinho em retrospectiva, desde 2015 há uma quebra de à volta de 240 mil votos no espaço de 10 anos na CDU. Como é que se recupera um grupo parlamentar maior e se combate ao mesmo tempo esta crise, numa altura até em que há menos, se não me engano, há menos eleitores recenseados, o que significa que há ali dificuldade no número de votos, tem que ter mais votos para voltar a eleger e etc. Olha, nós não estamos satisfeitos com os resultados eleitorais que tivemos. Não os desligamos do contexto em que intervimos, mas não estamos satisfeitos. E aquilo que afirmamos, e eu penso que é legítimo afirmar, é que 205 mil votos foi o que nós tivemos nas últimas eleições. 4 deputados eleitos se manifestaram profundamente insuficientes para enfrentar aquilo que é preciso enfrentar. E, portanto, aquilo que dizemos é nós precisamos de mais votos, de mais força e mais deputados para resolver 2 questões fundamentais que se colocam nos dias de hoje. Para resistir com a coragem e a determinação que são características da CDU e do PCP, essa determinação para enfrentar os poderosos, aqueles que se acham donos disto tudo, essa coragem para enfrentar a direita e a extrema-direita, essa coragem para impor e fazer avançar, esta é o segundo grande elemento, para fazer avançar uma política ao serviço da maioria, que é isso que tem faltado ao nosso país. E para isto é possível fazer como? Com mais votos, neste caso, na batalha eleitoral, com mais votos, mais força e mais deputados. Mas o que é que seria um crescimento considerado positivo? Mais um deputado? Mais 2? Não, E já agora, onde é que tem a expectativa de voltar a eleger? Porque em Beja há um ano ficaram um pouco mais de 1000 votos de eleger o primeiro, o cabeça de lista, e em Setúbal ficaram também ali perto de eleger o segundo nome da lista. Sim. Portanto, qual é a vossa expectativa? É claro que nós partimos para estas eleições tendo em conta o resultado eleitoral das últimas. E esse é o ponto de comparação e de partida. E nós aquilo que gostaríamos era crescer de forma significativa em todo lado, não para ficarmos todos satisfeitos com os resultados eleitorais só por si, mas porque isso representaria mais força à voz do nosso povo, da juventude, dos trabalhadores. É essa a convicção que temos. E, portanto, desde logo nesses círculos eleitorais em que identificou, o caso de Setúbal, de Beja, de Lisboa, naturalmente, do Porto, mas também não desistimos de outras batalhas onde tivemos representação parlamentar e tanta falta faz, desde logo no Algarve, em Évora, em Santarém e em Braga. São sítios onde elegemos, deixámos de eleger e que temos o objetivo de não abandonar essa batalha. Em Beja, a escolha do cabeça de lista este ano recaiu sobre o ex-líder parlamentar, o Bernardino Soares. O que é que levou a esta escolha? Foi uma tática parecida do Bloco de Esquerda, como se costuma dizer, da tática do cabelo grisalho? Ou foi uma escolha mais simplesmente puramente operacional e puramente política para tentar voltar a ter um nome forte naquele distrito? Já que o antigo cabeça de lista hoje em dia é candidato à Câmara de Serpa. Sim. Estamos lá ontem numa grande iniciativa com a participação dos dois, quer do João Dias, quer do Bernardino, em Serpa, exatamente em Serpa. O Bernardino era uma pessoa com ligação familiar ao distrito de Beja. Portanto, não é um paraquedista. E também acho que simboliza uma aposta forte que fazemos neste objetivo de reforçar mais votos, mais deputados, e é um terreno que estamos com muita confiança a disputar. Acho que é uma aposta de audácia, é uma aposta de uma força que não está para encolher,
não se quer encolher, está para ir para o contacto e criar melhores condições para ter mais força, porque quanto mais força tivermos, maior é a capacidade de resistência e maior as condições para avançar naquilo que importa. E o que importa é a vida das pessoas. Falemos agora, e falou aí na questão da vida das pessoas e no avançar, a 10 de Abril apresentar aquilo que chamaram compromisso eleitoral, com o objetivo de lá estar, de resolver uma data de problemas, dar resposta aos problemas da vida das pessoas, das populações e do país. Consegue elencar algumas medidas aplicadas noutros contextos, Europa ou fora da Europa, que possam ser vistas como um exemplo a aplicar. Sim, como referenciais. Não, desculpa a resposta assim tão brusca, por uma razão simples. Claro. É que a nossa sociedade é a nossa sociedade, tem as características próprias. É nesse contexto então que inserem, por exemplo, a questão do aumento de salário mínimo até 1.000 euros a nossa própria, em 2025. A nossa própria economia tem características muito próprias. Nós temos realidades muito concretas. Nós temos 98% das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas. Ora, isto não se passa em praticamente... Quer dizer, pode haver países com esta semelhança, mas com esta dimensão não existe. E dessas 80% são microempresas que vivem no fundamental do mercado interno nacional, que é os salários de cada um, os rendimentos de cada um. Ora, isto é uma realidade que nos obriga a olhar para ela e responder também a ela. A situação... Pois há aspectos que são aspectos comparáveis. Como quais, por exemplo? Por exemplo, o salário mínimo nacional. Não há nada que justifique. O salário mínimo nacional hoje em Espanha ser 1.184 euros e em Portugal são 870 e há quem queira projetar para 29 um valor que em 29 não vai corresponder àquilo que é hoje em Espanha. Isto não há nada que justifique isso de facto. E portanto, nós olhamos para a nossa realidade e temos que resolver os problemas concretos. Vou dar, se me permite, um exemplo concreto. Nós temos em alguns setores profissionais, uma imensa maioria de mulheres trabalhadoras. Que é válido para os setores operários, o setor têxtil, o vestuário, é muito evidente isso, mas também que se estenda a outros setores operários da indústria automóvel, daqueles setores que no fundamental trabalham por turnos, de elaboração contínua. Mas isto também é válido. Uma das grandes bandeiras do PCP. Também é válido para outros setores. A maioria de mulheres hoje, quer na educação, quer na saúde, mas também na investigação científica, por exemplo, que é um número... Felizmente, com uma grande evolução da participação dos mulheres. E com um grande número de contratos precários também. Sim, é aí que eu ia chegar. E, portanto, nós olhamos para esta realidade ou intervimos sobre ela, nomeadamente no que diz respeito ao combate à precariedade, que é a precariedade laboral é a precariedade da vida. Sabemos por experiência própria que é assim. Se respondemos ou não respondemos à questão salarial, que é válido para todos, mas em particular para as mulheres e para os jovens. Se respondemos ou não respondemos às questões do Serviço Nacional de Saúde, desde logo da saúde sexual e reprodutiva, que tem implicações em particular nas mulheres, ou nós respondemos a estas realidades, ou então nós estamos a falar de uma sociedade que não existe, que está muito por cima. Nós não queremos falar por cima. Por cima toda a gente fala. Nós queremos é falar por o que se passa na realidade da vida e deste caso das mulheres que enfrentam, para além das questões todas, ainda a situação, toda a violência que sabemos. Sim. E essa violência, para além de ter que ser combatida nas suas várias expressões, exige uma outra coisa, que é como é que se criam condições de autonomia financeira às mulheres, para que elas possam ser para que elas, desde o ponto de vista dos salários, quer do ponto de vista da habitação, para que elas se libertem mais desse contexto. Porque esse contexto muitas vezes é agravado por essa situação. Sim. Mas deixe-me focar na questão do salário mínimo que falámos aqui, que é uma medida que diz muito às pessoas e é uma medida muito concreta. É uma medida que o PCP defende já desde sempre praticamente. Mas há 104 anos. Eu tenho uma pergunta que é: qual seria o custo desse aumento? 1.500 milhões de euros. 1.500 milhões? E como é que se financiaria, como é que se manteria o equilíbrio das contas públicas num contexto de aumento de salário mínimo? O equilíbrio das contas públicas é sempre muito badalado quando é para nós darmos melhores condições de trabalho, valorizar carreiras, valorizar profissões e pagar salários. Aí há sempre o problema das contas públicas. Quando é para entregar dinheiro ao desbarato àqueles que se acham donos do país, aí já não há nenhum problema com as contas públicas. Pronto, isso é podemos dizer, o beabá de todos os dias. Não, quer dizer, tem que se fazer opções. Pronto, tem que se fazer opções. E aquilo que nós sabemos é que, com a nossa proposta, aqueles que ganham hoje 870 euros brutos, que significa mais ou menos 774 euros líquidos, que é isso com que fazem a sua vida, que são 800 mil trabalhadores no nosso país com o salário mínimo nacional, com a nossa proposta, no final do mês de julho deste ano, passam a ganhar
1.000 euros de salário. Sim. Essa é uma diferença. Mais 130 euros. 1.000 euros brutos. Brutos, mais 130 euros brutos do que a questão está colocada. Resolve tudo? Não resolve, mas é um sinal de grande significado. Para aqueles que recebem o salário mínimo nacional e para aqueles cujo salário mínimo nacional é um instrumento para empurrar os outros salários para cima, nomeadamente o salário médio. Ora, o que nós estamos a falar é de 1.500 milhões de euros que nós vamos buscar à economia, à riqueza que é criada, para distribuir por quem faz, por quem cria a riqueza e para o país a funcionar. Será que é assim uma coisa tão injusta? Será que é assim uma coisa tão preocupante? Não, preocupante é nós mantermos 800 mil trabalhadores a fazer a sua vida com 774 euros. Isso é que é preocupante. Olha, ainda agora há um mês, sensivelmente, num contacto em Braga, olha, de propósito, com uma trabalhadora têxtil que vinha a sair da sua empresa, indignada, porque ganhava 5 euros acima do salário mínimo nacional, tinha um subsídio de refeição de 2,5 euros. Isto não foi há 30 anos, foi no mês passado. E ia a correr para fazer o quê? Aquilo que fazem milhares de portugueses, milhares e milhares e milhares de portugueses. Ia a correr para fazer um segundo trabalho, depois de ter estado 8 horas a trabalhar, ia a correr para fazer um novo trabalho, para limpezas, porque aquilo que ganhava não era suficiente. E ponderam avançar com alguma medida concreta de regulação dessa questão dos trabalhos, não diria secundários, mas dos segundos trabalhos das pessoas, para tentar prevenir isso, ou essa questão resolve-se em parte logo com a questão do aumento do salário? As pessoas, nós temos um país onde temos sensivelmente 5 milhões de trabalhadores, sensivelmente trabalhadores por conta de outra. Uma parte dos chamados trabalhadores independentes, que muitas vezes são, como sabemos, falsos recibos verdes, a gente trabalha muitas horas, muito tempo, que não tem tempo para viver, muitas vezes não tem tempo para ajudar a criar os seus filhos, é tudo a correr. Ora, uma situação deste tipo, o que é que faz com que uma pessoa que tenha a vida muito ocupada com o seu trabalho, por turnos, de elaboração contínua, muito intenso, o que é que faz a que tenha um outro emprego? Não há de ser porque não tem mais nada para fazer. Não há de ser porque não lhe apetece fazer mais nada. É porque precisa de outro emprego para poder sustentar a sua vida. Ora, claro. Como é que se resolve esta questão? É garantindo que no primeiro emprego há as condições suficientes, também salariais, que lhe permitam não ter que recorrer a um segundo emprego. Por obrigação. Quem quiser fazer, naturalmente pode fazer. Mas... No último congresso, que foi até por ocasião pelo qual falámos sim. lá na sede do PCP, vocês defenderam que havia uma necessidade de alguma renovação, digamos assim. Nos círculos eleitorais em que a CDU elegeu há um ano, Porto, Lisboa e Setúbal, se eu não me falha a memória, a CDU repete os cabeças de lista. É um sinal de que o trabalho feito nesta legislatura foi positivo e deve continuar? E porque é a lógica dessa lógica de renovação de que vocês defenderam no Congresso não se estendeu às listas, pelo menos nos lugares cimeiros dos círculos em que elegeram? Eu acho que nós renovámos muito nas últimas eleições e não temos um grupo parlamentar mais renovado porque, infelizmente, o nosso povo achou que os votos que tivemos não foram suficientes para isso, porque se nós tivéssemos tido a votação que achámos que merecíamos, aquilo merecer é relativo, que achámos que respondia às necessidades, nós teríamos o grupo parlamentar mais renovado que podia apresentar na Assembleia da República. Agora, nós tivemos eleições há um ano, olha, não gosto muito de falar em causa própria, mas eu próprio fui um estreante, não só no Parlamento, como encabeçando uma lista nesse sentido. E um ano em litos parlamentares não é propriamente muito tempo. Pronto, e portanto, eu acho que devias olhar para a composição das nossas listas no seu conjunto, nesse objetivo que colocamos da renovação, ela está presente, e isso me permite uma particularidade, ainda há pouco falámos das mulheres, que é, nós, como sabe, temos uma opinião, não acompanhamos esta imposição das cotas, mas não foi isso que nos levou a que chegássemos ao fim deste processo e que sejamos o partido, talvez, mas não vi dos outros. Vou arriscar este palpite, o único partido em que a maioria dos seus cabeças de lista são mulheres. Até para refletir um bocadinho, se calhar, as mudanças que houve no Comitê Central, onde houve mais entrada de mulheres, portanto, nós fazemos isso com toda a naturalidade, com o esforço que é necessário fazer, com essa preocupação. Portanto, nós estamos em condições, se o povo assim entender, de apresentar um grupo parlamentar com mais votos e mais deputados na Assembleia da República, renovado, com gente nova. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nossa terceira candidata Sofia Lisboa. Em Lisboa é Sofia Lisboa. sim. Que é não é só um problema de ser nova, não é só uma questão de ser nova.
uma mulher muito ligada Sim, à ciência. Sim, até eu conheço o percurso profissional porque já entrevistei mais do que pronto, e portanto está a ver... relacionado com a Associação de Bolseiros. Exato, e portanto está a ver que isso não é uma aposta na renovação, e não é só na renovação, também uma aposta na frente, na área não só dos bolseiros, mas também da ciência. Está um exemplo. Portanto, o Distrito de Lisboa tem nas mãos a possibilidade de eleger a Sofia Lisboa, uma destacada investigadora, uma destacada lutadora pelos direitos dos bolseiros e dos investigadores para o Parlamento. Coisa que talvez noutros partidos não seja possível. E como se explica, por exemplo, a entrada do histórico Domingos Abrantes? É porque, sabe porquê? Porque... É por uma questão de familiaridade do rosto da pessoa? Não, o Domingos Abrantes é uma autoridade do ponto de vista político e ideológico, né? Ainda eu tive o prazer de ter estado com ele em Peniche. É uma autoridade, entenda-se entre aspas. E estaria bem em qualquer momento das nossas batalhas eleitorais, em qualquer lista. Mas nós estamos a enfrentar desafios muito grandes, muito complexos. E é um sinal que queremos dar. Quando nós dizemos que nós somos a força que de forma coerente enfrenta a direita e a extrema-direita de olhos nos olhos e lhes dá combate onde mais dói, este é um sinal também que queremos dar com essa participação ativa. Não está lá para... O Domingos não está na lista para... Só fazer número. O Domingos está na lista para participar de forma ativa. Mas está num lugar que dificilmente poderá ser eleito, calculando aqui pelas últimas eleições. Calculando por aí, é verdade. Por aí. Mas não há nada que possa... Ou seja, se o povo entender nesse sentido, mas é para dar um sinal claro dessa nossa disposição, desse nosso coerência, deste porto seguro que somos nesse combate à direita e à extrema-direita, de olhos nos olhos, e criar as condições para fazer o país avançar, que é isso que nós precisamos. O que é que considera, não sei se considera, mas o que é que considera que pode não diria falhar, mas o que é que poderá não ter sido tão bem expressado há um ano, a quando as eleições que não levaram a esse crescimento que a CDU tanto almeja e tanto defende? Eu acho que a conjuntura da intervenção, elas são sempre diferentes de eleições para eleições, não é? Sim, claro. Eu acho que nós, muitas vezes... cometemos um erro. Quando digo nós, não é, somos nós todos, não é? Sim, o contexto geral. Comete-se um erro de análise porque se olha para os números finais e se esquece do contexto em que as coisas se realizam. E o contexto dá um ano, e este ano também é assim, de certa forma, quer dizer, é um contexto que diria assim, que é bom para todos, menos para as forças do progresso. É bom para todos, menos para aquelas que querem servir a maioria e não uma minoria. E é nesse contexto que estávamos há um ano. E também é um pouco nesse contexto de maior incerteza que estamos este ano. Qual é talvez o elemento, podemos dizer assim, diferente? É que nós tivemos os resultados que tivemos há um ano, não ficámos satisfeitos, como é lógico, claro. Não é? Mas não enfiámos a cabeça na areia. Fomos para a ação, fomos para o contacto, fomos para a mobilização, para o esclarecimento, e fomos construir com o nosso povo, os trabalhadores e a juventude, as soluções que queremos para o país. Eu posso-lhe dar um exemplo concreto. Nós lançámos em setembro do ano passado, no final de setembro, uma ação a que chamámos Mais Salários, Mais Pensões para uma Vida Melhor. Que era uma ação que tinha diversas expressões, não é? Mas uma delas era um abaixo-assinado. Falámos, quando foi do Congresso, falámos do mesmo exemplo. No mesmo mandamento. Isso nós chegamos a meados de mês de janeiro com mais de 100 mil assinaturas recolhidas. Janeiro já deste ano. Deste ano, com mais de 100 mil assinaturas recolhidas, mas não são assinaturas online. Não desfazendo nas petições online. Claro. São cara a cara, olhos nos olhos. Nós fizemos milhares de conversas para chegar a mais de 100 mil assinaturas. Ora, e o que é que aquilo colocava? Na altura falámos salários, pensões, habitação, saúde, creche, direitos das crianças. Ora, no nosso entender, isso são as questões que é preciso responder na vida das pessoas. E isto para dizer o quê? Nós não fomos para o combate, fomos para onde queremos estar, ligados à vida, ligados à realidade e respostas para esses problemas. E dá-nos muita confiança desse ponto de vista. Falemos agora um bocadinho de cenários pós-eleições, obviamente sem querer fazer futurologia. Na legislatura que termina agora, o PCP, se não me falha a memória, apresentou uma moção de rejeição ao programa de governo. Sim. E mais recentemente uma moção de censura. Coloca a possibilidade de repetir essas iniciativas, até porque as sondagens e a ideia que há é que ficará tudo mais ou menos no mesmo contexto de geometria parlamentar, digamos assim. Ficará tudo mais ou menos muito parecido. Portanto, põe em cima da mesa avançar com uma moção de rejeição ou de censura ao governo, se for novamente um governo liderado pela AD? Olha, nós quando apresentamos a moção de rejeição ao programa, apresentámos partindo da ideia de que o programa não servia ao país, aos trabalhadores e ao nosso povo e à juventude.
E apresentámos... Sim, não foi circunstancial, Não mas foi foi de fundo, foi de convicção. E, aliás, talvez que o grande mérito, eu acho que teve vários méritos, mas há um mérito que é preciso sublinhar. É que nós, quando o apresentámos, dissemos, atenção, que o que vai acontecer é isto. E daí nós não queremos que isso aconteça. E aconteceu. Pronto, e aconteceu. Aconteceu transformar tudo o que é problema em negócio. Aconteceu continuar a desviar recursos públicos para aqueles que acham que são donos disto tudo, para os grandes grupos económicos. Aconteceu, temos um problema da habitação, o que é que se faz? Mais medidas para ajudar a banca e os fundos imobiliários. Temos um problema na saúde, o que é que se faz? Mais transferência para aqueles que fazem da doença um negócio. E isso aconteceu tudo. Não só aconteceu isso, como se veio a demonstrar isso praticamente um ano depois. Agravado pelo facto de todos aqueles acontecimentos que envolvem o atual Primeiro-Ministro, que o deviam ter levado à sua demissão e não levaram por sua teimosia. E comprovou-se tudo isso. E daí a moção de rejeição, a moção de censura. Mas há outro aspecto que é preciso ter presente. É que este governo, tal e qual como nós dissemos que ia acontecer, não só avançou naquilo que avançou, como tem em agenda perspectivas para a frente. Alteração das leis laborais. Como a precariedade já é pouca, o governo quer ainda aumentar mais. Como as horas de trabalho são poucas, o governo quer ainda que se trabalhe mais e que se trabalhe mais anos. Querem pôr as mãos no dinheiro da Segurança Social. O dinheiro da Segurança Social é dinheiro do trabalho. Não é dinheiro nem do governo, nem muito menos do capital. E querem continuar esta aceleração do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Ora, se esse cenário se confirmasse, eu acho que há duas conclusões que era preciso tirar. A primeira é que num cenário desses ainda se mais impõe mais força, mais votos e mais deputados da CDU para resistir a esse cenário. E o outro é que perante um cenário desses, o PCP não perderia a oportunidade de tomar a iniciativa, tentar travar esse programa. Mas na legislatura passada vocês tinham 4 deputados. Foi insuficiente. É por uma questão mesmo de marcar posição? Acho que nós de rejeição, uma moção de censura? O PCP não... Quer dizer, nós podemos ter muitos defeitos e as nossas insuficiências e temos. Isso não há... Agora, se há coisa que nós somos é coerentes. Claro. E se há coisa que nós fazemos nós não tomamos posições para ver se elas não são concretizadas. Era só o que faltava. Isto não andamos a brincar à política. Brincar à política é brincar com a vida das pessoas. Nós, quando apresentámos a moção de rejeição ao programa, é porque estávamos convencidos e estávamos certos. Que ele não servia ao país. Que ele não servia ao país e, portanto, nós, connosco, que o programa não podia avançar. Outros tomaram outras opções. Pode-se colocar agora a hipótese, então, de avançarem novamente com uma moção de censura ou com uma moção de rejeição, Vamos ver. É assim, se for um cenário... É como lhe digo, se o cenário que descreveu se acontecesse, então isso implicava que era preciso ainda mais força e mais votos e mais deputados para enfrentar, para resistir a esse caminho. E nós não prescindiremos de nenhum instrumento para tentar travar, resistir e travar esse caminho. Da última vez que falámos, antes do Congresso do PCP, salvo erro em novembro, excluiu acordos eleitorais no âmbito das autárquicas com o PS, dizendo que o PS tinha um projeto distinto da CDU, que se tinha colado que tinha feito as opções deles, que se tinham colado ao PSD. Isso aplica-se também agora. Colocamos aqui novamente cenários. Colocamos em cima da mesa um cenário possível de uma possível governação à esquerda de uma geringonça 2.0. O PCP está fora, está dentro, está na expectativa de ver o que é que sai dos programas dos programas de governo nesse caso. Já foi, os programas eleitorais já foram. Não, de governo. Eventualmente, olha, eu vou ser, percebo a pergunta e não leva mal, mas a minha resposta vai ser muito seca a isso, porque eu digo o que disser sobre a pergunta que me fez. Eu sei que a apreciação não é tanto do jornalista que está a fazer a pergunta, mas a apreciação vai ser ou o PS ou o PCP está disponível ou o PCP fecha a porta. Ora, como se as coisas fossem assim preto e branco. E portanto eu próprio, se me permite, tomei uma decisão de que eu não quero alimentar isso, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é tomar a iniciativa para responder aos problemas das pessoas: salários, pensões, habitação, saúde, creches, paz. É essa a questão que é preciso responder. E para isso, independentemente dos cenários, que podemos fazê-los, não está em causa, independentemente dos cenários, o que determina cada uma destas questões é qual é a força, como foi no passado, qual é a força, quais são os votos e quais são o número de deputados que a CDU tem. Isso é que vai determinar. Porque o que é que determinou em 2015 o caminho que foi aberto? Foi o resultado de outros, ou foi os 17 deputados que a CDU tinha, 15 do PCP e 2 do Partido Ecologista aos Verdes? Sim.
Foi isso é que determinou. Portanto, não vale. E, portanto, eu peço desculpa, não leva mal, a minha resposta é um bocadinho seca, mas eu não quero alimentar isso porque isso, Até para não... porque isso cria uma expectativa que não... E até para não haver aquela ideia de que votar no PS ou no PCP seria exatamente o mesmo, então prefiro votar no PS Não é do que no isso, é PCP. porque nós estamos focados a tomar a iniciativa e temos um programa para o país. E o Partido Socialista tem um outro programa para o país. Vamos a eleições. Nós já sabemos, o que a experiência demonstra é que para resistir e para avançar, as pessoas que nos estão a ouvir, que nos estão a ler, sabem que, independentemente das opiniões diferentes que têm sobre nós, sobre esta ou sobre aquela matéria, sabem que connosco contam sempre para resistir e para avançar. E, portanto, agora cada um falará as suas escolhas com a consciência que tem uma força de coerência. Isso não... Mesmo para terminar, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Vou dar-lhe 3 objetos. Tem de dar cada um deles a um líder partidário à sua escolha. Pode repetir ou não. Ok. Para os levar em campanha eleitoral e não só. Ok, para terem como... Sim. Peço-lhe uma justificação breve para cada uma das escolhas. A quem é que dava uma cópia do Manifesto Comunista? Dava ao Rui Tavares. Porquê? Porque sei que é apreciador e podia ser que em alguns aspectos se aproximasse mais daquilo que muitas vezes é necessário. A quem é que oferecia uma entrada para a festa do Avante? Ui. Olha, teria que ser alguém que se calhar nunca foi, se calhar a Inês Sousa Real, se calhar presumo que nunca terá ido, e acho que era uma forma de olhar para o PCP e para aquilo que propomos e para aquilo que fazemos, para aquilo que somos, de forma diferente. E quem é que oferecia um jantar no contexto de campanha eleitoral? E já agora qual é que seria o menu? O jantar eu oferecia ao Rui Rocha. Oferecia ao Rui Rocha, lá no meu bairro, uma churrascada no meu bairro. Não estou a ser irónico, estou a falar a sério, porque eu acho que ele ia aceitar, sinceramente, e porque era uma oportunidade de ele ver muitas vezes como é que é a vida. Que a vida não é apenas a vida real. Sim. E acho que ele ia gostar e ia ser bem recebido na Fonte da Prata, nas Amarelas. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, eu.